Histórias, com Henrique Dias. Muito boa noite, Guarujá e Vicente de Carvalho. Falo isso porque nós estamos exatamente hoje em Vicente de Carvalho e iremos conversar com a Sossô, a Soraya Ribeiro, que já está aqui comigo, e nós vamos falar muito da história da família dela aqui no Itapema. Boa noite, Soraya, tudo bem? Boa noite. Vamos falar então da sua família. Vamos lá, aqui, falar né? um pouquinho. Já fizemos aqui um aquecimento, já nos inteiramos de muitas coisas. Soraya, começa contando então da família da sua mãe. De onde eles vieram, os seus avós? Bom, meu avô nasceu em São Sebastião, né? De uma família de 6 irmãos, na verdade 8, né? E minha avó, mãe da minha mãe, veio de São Paulo e se criaram, construíram casa aqui na rua Padre Anchieta e até hoje casaram, tiveram seus filhos e até hoje a gente se mantém lá no mesmo endereço. Então, o seu Severo, né? O seu avô. Meu avô. Ele veio de São Sebastião e comprou 3 lotes, ele e os irmãos dele, aqui na Padre Anchieta. Na Padre Anchieta. Que pertence à família até hoje. Até hoje. São os 3 irmãos que compraram. Isso já tem 90 anos, né? Já. Segundo a gente fez os cálculos aqui. O isso? Severo, que é meu avô, aí o outro irmão, Constantino, que é vizinho, e o outro irmão era o Bernardo. E assim eles tiveram seus filhos, construíram a família, e nós estamos até hoje, a família inteira, morando lá. E o seu Severo criou os filhos, no caso, a sua mãe e o seu tio? Né? Vitorino. Ele era mestre? O meu avô era mestre das barcas, meu tio, ele trabalhou no DH antigo, né? Era encarregado lá do estaleiro, e assim, foi de geração. E meu avô se aposentou, eu era uma menina ainda, mas da família. Você se lembra desse período aí? Quando ele se aposentou, ele levava a gente para passear de barca, para conhecer lá. Então, ele era um dos responsáveis para fazer a travessia Santos-Itapema das barcas, né? Do DH, gente. DH era o Departamento Hidroviário, que foi anterior ao DERSA. Sim, né? isso mesmo. Então, e antes de ser DH, também era SPG, que era Serviços Públicos de Guarujá. Provavelmente o seu Severo é desse período aí, porque você está falando dos anos 30 para os anos 40, né? Sim. Que ele chegou aqui nos anos 30. Sua mãe nasceu em 39, que é a dona Maria Sidônia. Fala um pouquinho, então. A Maria Sidônia é filha do casal Severo e Ernestina. A Ernestina, descendentes de italianos, Sim. e veio de São Paulo. Sim. O seu avô, descendente do pessoal lá de São Sebastião. Caiçara. Aí, então, nasceu a sua mãe e o seu tio. Sim. E fala um pouquinho, então, da sua mãe. Bom, minha mãe, de nova, trabalhou no Hospital Santa Amaro. Foi quando abriu o Santa Amaro, ela foi a primeira telefonista, trabalhou por alguns anos. Depois trabalhou com o Dr. Paulo. E aí, depois que teve os filhos, o trabalho dela era só com meu pai na gráfica. A vida inteira sempre trabalhou com meu pai. Eu vou fazer uma pergunta, Soraya. Por acaso, você foi uma das pessoas que nasceram pelas mãos do Dr. Paulo? Com certeza. Inclusive, meus partos também foi ele que fez. Metade do Guarujá nasceu pelas mãos do Dr. Paulo, que ainda está em atividade, ainda está lá no Santo Amaro. Está lá ainda, como diretor, né? Foi o primeiro, ou um dos 2, 3 primeiros médicos, né? Desde quando foi fundado o Santo Amaro. E a sua mãe foi telefonista e depois foi a secretária dele. Secretária do Dr. Paulo. Muito bom. E a sua mãe, então, se casou com o senhor Dilson Ribeiro. Se casaram em 66. Daí tiveram uma família, 5 filhos. E a vida deles era gráfica. Tá, mas peraí, então, agora vamos voltar agora para falar um pouquinho do seu Dilson. O Dilson Ribeiro, pai, né? Porque nós temos o Dilson Ribeiro Júnior. Então, para que não seja ficar confundindo aqui os nomes, vamos chamar o seu pai de Tico da Gráfica? Sim, que era como ele era conhecido. É isso aí. O seu Tico da Gráfica, ele nasceu em Santos? Nasceu em Santos, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, mas foi criado num sítio na Alemoa, que hoje o bairro fala Chico de Paula, mas antigamente era Alemoa. E vocês ainda têm parentes lá, né?
bem uns parentes, são os amigos da infância dele que a gente considera como família. Ainda tem pessoa morando lá. E vocês se frequentam e tudo? Não frequento, eu falo com eles poucas vezes por telefone, mas ainda tem algumas pessoas no mesmo bairro. Mas nem quando rola assim um aniversário, um casamento? Não, porque já estão pessoas de idade. Já é outra geração? É, outra geração. Tá. Aí o seu pai, ele muito jovem ainda, pré-adolescente, né? Ele foi trabalhar na gráfica da Santa Casa. Na gráfica da Santa Casa. Eu acho que nós temos imagens dessa passagem dele pela gráfica da Santa Casa. Vamos ver se... Foi o primeiro emprego dele. Inclusive, deixa eu apresentar aqui. A minha técnica hoje está no comando do Jailson Leutz, que é da Rádio Litoral Paulista, nossa parceira. Boa noite. Boa noite, Jailson. E estamos também como assistente de produção, a Jéssica Costa. Boa noite, Jéssica. Tudo bom? Tudo ótimo. Então é isso. Quando tivermos as coisas agora, a gente já pode ir colocando e a Soraya vai falando sobre as imagens que vão aparecer aqui atrás de mim. Então, essa foto foi que eu sei, né, que fala o meu pai, foi quando ele trabalhava na gráfica, na tipografia, antigamente se falava, né? Tipografia da Santa Casa, do Hospital Santa Casa. Ali eu não sei dizer exatamente a idade dele, mas ele trabalhou ali desde os 14, acho que até os 20 anos. E a vida dele sempre foi com isso. Em 66 para 67, quando ele casou, ele abriu a gráfica, situada na Rua Padre Anchieta. A primeira gráfica, que é a antiga Gráfica Progresso, que é bem conhecida aqui de Vicente Carvalho, Guarujá. Que naquela época... Todos os comerciantes da época, né? Sim, muitos comércios... Precisavam do talão de notas. Nota fiscal, enfim, tudo. De impresso em geral. Dali ele ficou 25 anos... Minha mãe sempre tomando a frente da gráfica. E aí começou a surgir o clube, né? O clube CDL, Clube de Diretores Lojistas. E ele se associou no clube, inclusive foi presidente. Também foi presidente do Lions. Sempre foi participativo, sempre gostou de fazer ação e ajudar o próximo. Inclusive, a Igreja Matriz, né? Nossa Senhora das Graças, na época... Praticamente vizinha de vocês, né? Sim. Moro em frente. A antiga igreja, quando estava o padre Benjamin, então ele fazia mariscada, fazia diversos almoços, eventos, né, para acarear fundos, né? Sim. Para poder construir a igreja, que ele ajudou muito nessa. E minha com esses jantares, eventos. Almoço, diversos eventos, para poder construir o salão. O teu pai, você falou que o negócio dele era ir para a cozinha, né? Botar a mão na massa. Ele ia lá para o Guaiúba, com a chatinha dele, de madrugada, 5 horas da manhã, 6 horas, ele já estava lá no Guaiúba, pegando os mariscos, lavando, para poder fazer o almoço no dia seguinte. Você falou que o lambe-lambe dele também era imbatível, é isso? Que ninguém consegue fazer igual. Isso aí, ele reinava na cozinha, sempre gostou. E aí, o que ele se destacou mais, que todo mundo conhecia, né? Na famosa festa da tainha do Lions. Eu acho que nós temos imagens também dessa passagem dele pelo Lions, que ele presidiu, né? Sim. Temos aí algum... Aí foi em 82, minha mãe era viva, né? Ali está o Gilmar, muita gente conhece, da Contabilidade de Sistema. Foi quando o Gilmar foi o padrinho dele, apadrinhou ele no Lions Clube. Foi quando ele entrou de associado, né, de leão no clube. Isso foi em 82. Essa imagem, essa foto foi em Bertioga, uma das convenções que teve do clube, e ele participou. Aquelas reuniões que vem pessoal do estado inteiro, né? Que são aquelas convenções que vêm diversos clubes de vários estados. Ali, aquele senhor Jackson, o primeiro é o Eduardo, que tinha a loja lá, o Farol, que vendia produto de limpeza. Ali também o finado Marotti, que acho que muita gente conhecia, que chamava ele de Orelhinha. Meu pai e o outro senhor, eu não me recordo, mas foi numa das convenções do clube que ele participou. Tá. E o teu pai, ele, então, foi presidente do CDL, que é o Clube de Diretores Lojistas, né, de Vicente Carvalho, e do Lions... Do Lions também ele foi presidente. Quantas vezes você sabe que ele presidiu o Lions? Não, o Lions só foi uma vez. O CDL também. Inclusive, eu tenho aqui uma data. Enquanto a Soraya procura, quero lembrar a vocês que quem compartilhar esse nosso programa... Dele, presidente do CDL, foi no ano de 1988 a 1989.
Inclusive, 2 anos. como ele sempre falava com orgulho, foi na gestão dele, quando ele era presidente, que ele compraram o terreno, né, na Rua Ivan, onde é o clube hoje, que foi na gestão dele. Quando ele foi depois presidente. ele foi homenageado com o nome do salão, né? Sim, aí ele faleceu, agora vai fazer 12 anos, e eles fizeram uma homenagem, colocaram lá, Câmara, né, de Diretores Lojistas, colocaram o Salão de Festa Dilson Ribeiro, em homenagem a ele. E parece que tem um outro lugar também no CDL que tem uma homenagem para ele, né? Ou no Lions? No Lions. No Lions tem a chapeira, né? Onde faz as tainhas. Colocaram lá uma placa também homenageando ele. Dilson Ribeiro, popular Tico, porque ele... Você falou que até os médicos vinham do Guarujá para comer a peixada dele. Os antigos sabem como é que era. No fundo da Gráfica Progresso tinha um reservado lá. E ali ele fez várias peixadas, vários almoços. Dr. Elso. E ele tinha o laço também de ser ele fazia o receituário desses médicos. Sim, né? Receituário desses médicos. Antigamente fazia muito cartão de Natal. Ah, sim, aqueles personalizados, né? Já tudo impresso direitinho, com o nome da família e tudo. Isso. E ali, vários médicos que não tinham... Dr. Jerônimo, que já é mais novo, mas são diversos, então não consigo lembrar de todos. Outro também que frequentava muito era o finado Maurício Mariano, fazia muitas campanhas, fazia lá no fundo da Gráfica Progresso. Eram faziam reuniões, reuniam, né? Sempre ele gostou de receber os amigos. Era mais uma reunião de amigos, né? Sim. Se reencontrava, fechava a gráfica, terminava o expediente, aí eles faziam um peixe, um marisco, um churrasco, e ali ele sempre gostou disso, de estar na cozinha mexendo com alguma coisa assim de relação. E o seu pai nascido em que ano? Meu pai nasceu em 40. Em 40. E você falou que ele gostava de futebol também. Sim, inclusive ele tinha o time lá do hospital, né, da Santa Casa, que ele jogava, também do bairro dele, lá da Lemoa. E até depois, com certa idade, sempre gostou de, nas horas vagas, bater uma bolinha. Sempre gostou de jogar bola. E aqui no Itapema? Aqui também ele jogava. Quando tinha qualquer evento, ele ia. Estava ele lá também. Casado de solteiros, estava o seu Tico da Gráfica lá. Sempre gostou. E aqui ele frequentava assim, que lá no centro do Guarujá tem sempre aqueles points do cafezinho, né? Aqui também tem. Tinha na época do teu pai, você lembra disso? Sim, aqui na Tiago Ferreira, que era de esquina, né, da Gráfica, quando chegava um cliente assim, vamos ali tomar um café, era a Panificadora Joia, que hoje é a Loja 100, né, na Tiago Ferreira. Você lembra de quem era? Eu agora não me recordo o nome dele, mas inclusive eu conheço um dos filhos dele, o Alexandre. Luiz? Não, né? Eu agora não me recordo, acho que chamava ele de Careca, mas não lembro o nome exatamente do dono da Padaria Joia. Aí tinha o Bar do Esquina, né? Ali onde foi o Habib's, que agora é uma ótica. Também era o pointzinho ali, sempre. E bem antigo tinha sorveteria aqui na Tiago Ferreira. Tinha onde é agora. Em frente às lojas pernambucanas tinha uma sorveteria. Tinha o Pasteleco. Pasteleco também. Lojas antigas na avenida. Tinha Calçados Alessandro, que era do Jorge Kervor, que tinha diversos comércios tradicionais antigamente, que hoje em dia mudou tudo, né? O comércio cresceu tudo, muito, mas era muito bom naquela época. Mas, assim, o que ele mais frequentava era ali no Esquina, quando ia na panificadora, ali na Padaria Joia. E em homenagens, você também falou que o pessoal do clube do Lions de Guarulhos, né, fez uma homenagem para o seu pai. Eles teve um CD que teve um dos leões lá, governador lá do clube, resolveu homenagear e dar um nome ao meu pai. Aí tinha recentemente, que ele tinha falecido, aí o clube me convidou, alugaram uma van e nós fomos lá para receber essa homenagem. Seu pai faleceu em que ano, Soraya? Em 2010. 2010. Inclusive, agora, 30 de setembro, faz 12 anos. Faleceu com 70 anos. 70 anos. Tá. Fizeram uma festinha para ele. A sua mãe faleceu em que ano? Minha mãe faleceu em 87. Tá, ela estava com 48 anos. Muito nova, muito né? Nova. Ela faleceu muito nova. Foi uma... E vocês, o casal, então, a dona Maria Sidônia e o Tico da Gráfica, tiveram quantos filhos? Tiveram 5 filhos. Quais são? O Dilson Ribeiro, né? Júnior, que nasceu em 67. Aí tem eu, que nasci em 69.
Depois tem os terceira gestação, foram gêmeos, que é o Ariovaldo Ribeiro, o Alexandre Ribeiro. Infelizmente, o Alexandre já faleceu. E, por fim, o caçula é o Kleber Ribeiro, que é o famoso Cacá Churrasqueiro. Que herdou os dons do teu pai. Herdou os dons do pai. Tá. Você falou de uma curiosidade, né? A gente vai até tocar nisso, acho que no segundo bloco também. Nascem gêmeos em certa quantidade na sua família, Sim, né? tem o... minha bisavó teve, no caso, 8 filhos, 3 gestação... A dona Ernestina? Desculpa, a dona minha Ernestina, tataravó. Tataravó. Tá. E que teve a gestação. Foram 8 filhos, desses 8 filhos, 3, né, foram 3 gestações gemelares. A minha avó não, a minha avó já foi só um casal de filhos, que é a Maria Sidônia, minha mãe. Ah, é verdade, que não e a eram minha gêmeos. mãe, que é o filho, e que é o Vitorino. a sua mãe teve um casal. E você teve também. Duas meninas. Minha mãe teve 2 meninos. Isso. E eu tive 2 meninas, que é Camila e Karina. E vamos... isso passa, né? Passa. Geneticamente falando, isso vai passando para as gerações futuras. E quantos minutos nós já temos, Jéssica? 15 minutos de programa. Então, deixa eu só dar um recado aqui. Gente, compartilhem esse nosso programa. Quem compartilhar estará participando do sorteio desses 2 livros, um oferecimento da livraria Edebooks. Tá, qual é o nome disso aqui mesmo? Querido John e Politizando, bem época das eleições, ótima leitura, rápida, 2 horas e meia, esse livro pequenininho, de bolso, tudo para você saber como ser conduzido nesses próximos dias aí, nesse período eleitoral. Então, quem compartilhar esta live estará concorrendo hoje a esses 2 livros da livraria Edebooks. Voltando aqui, vamos falar um pouquinho do seu avô. Você tem uma lembrança dele, assim, de... Até que idade ele viveu? Eu tenho boas lembranças. Meu avô faleceu recente, foi em 96. Então, ele tinha mais ou menos quantos anos? Quando ele faleceu, ele estava com 87 anos. 87. E a minha vida inteira, eu morei com ele, no mesmo quintal, né? Ali sempre na Padre Anchieta. Padre Anchieta, o território dos Ribeiros Gonçalves ali, né? Os Gonçalves e os Ribeiro, né? Porque eu não tenho o sobrenome Gonçalves, mas a minha família... É como se tivesse, né? Tem no sangue, mas não tem no nome. É o meu caso também. Eu só levo o sobrenome do meu pai, mas tenho no sangue o sobrenome da minha mãe também. Tem o Ribeirão aí. E... Você, assim, qual a lembrança que você guarda do seu avô, dos tempos que ele te contava lá das travessias das barcas? Ou se ele trabalhou em outras coisas também, ele chegou a comentar com você? Não, a única lembrança que eu tenho que é só das barcas, mas ele gostava muito de fazer barquinho de papel, chapéuzinho, e ele levava a gente tanto lá na estação das barcas, né, que o antigo cinema lá na linha do trem ali... O Cinema Grande do São Nunes, que agora está passando a linha do trem. Na época que eu era criança, que meu avô levava nós para passear ali na Bocaina, eu lembro que estava sendo para demolir aquele prédio. Sim. E outro lugar também que ele levava a gente para passear era ali na Maria Fumaça, na Puglisi, né? Sim. Costumava ir. Isso deveria de ter uns 7, 8 anos. Ele conheceu, né? Ele conheceu ela então, em funcionamento. Era os lugares. E minha avó também, apesar de quando ela faleceu, eu só tinha 10 anos, mas foi muito presente. Era aquelas vó mesmo boba, que fazia de tudo para os netos, brincava de casinha, aí ela punha tapete, dava comida para pôr nos meus potinhos, costurava para minhas bonecas. Então, são recordações boas. Fazia aqueles almofadinha de arroz e feijão para brincar? Tinha aqueles potinhos de mantimento e ela dava as comidinhas, aquelas passadeiras antigas, ela... deixava pra gente brincar. E tinha aquela brincadeira que jogava pra cima e pegava do chão, não era? Também? As pedrinhas? E usava esse saquinho costurado com o arroz ou feijão também. Para poder brincar. Eu tenho boas lembranças deles. A sua mãe foi embora muito cedo, né? Pelo que você falou. Aí o seu pai assumiu a criação de todos os filhos, né? Sim. O meu irmão mais novo, que tinha 7 anos. Os gêmeos tinham 11. E eu, infelizmente, minha mãe faleceu praticamente no meu aniversário, quando eu completei 18 anos. Certo. E aí, meu pai levou a vida dele, né? Continuou criando os filhos. Com a gráfica? Com a gráfica, sempre. E aí também... A gráfica, você acha que ficou em operação quantos anos? Na Padre Anchieta, a gráfica tinha já 40 anos. Na Padre Anchieta ficou 25 anos.
Aí, em 95, ele saiu da Padre Anchieta, foi para Rio Grande do Sul, 180. Ali nós ficamos 5 anos. Rio Grande do Sul é uma depois, né? É, uma depois. Mas então vou só fazer rapidamente aqui. Nós estávamos falando que seu pai ficou cerca de 55 anos trabalhando como gráfico. Sim, como tipografia, né? Entre o trabalho dele na Santa Casa, 40 anos com a Gráfica Progresso e depois mais 10 anos com a Gráfica Virtual. Perfeito. Então, nós vamos aproveitar, vamos a um breve intervalo comercial. Podemos ir, Jailson? Sim? Uhum. Então, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já com Contando Histórias. Estamos aqui com a Soraya Ribeiro. Voltamos daqui a pouquinho. Apoio Cultural, Livraria EDBooks Guarujá. A história de Guarujá, fase urbana de 1890 a 1956. Essa é uma edição de luxo, com capa dura, que contém 352 páginas com 27 capítulos. E para comprar, basta entrar no www.edbooks.net. Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias. Ok, estamos de volta aqui no segundo bloco do Contando Histórias. Hoje eu tenho aqui a grata satisfação de receber a Soraya Ribeiro, a Sossô, né? A filha do seu Tico da Gráfica e da dona Maria Sidônia. Antes de continuar o papo aqui com a Sossô, vou voltar a falar, ó. Estamos sorteando esses 2 livros para quem compartilhar esta live. Então, no final do programa, nós vamos sortear, a Soraya vai escolher um número das pessoas que estão compartilhando. Então, aproveitem, tá bom? Qual o nome, Jailson? Querido John. Querido John, e politizando. Voltamos agora com a entrevista, porque nós vamos falar sobre a vida da Sossô. Sossô, conta pra gente, você, como é que foi tua infância aqui no Itapema, onde você brincava e qual foi o seu primeiro grupo escolar? Bom, minha escola eu estudei na base, né? Antiga, o pessoal, Marechal do Ar, mas o pessoal sabe na base. Estudei só um período de 1 ano no Marcílio, mas o restante foi na base. Minha infância, graças a Deus, eu só tenho coisas boas para recordar. Minha infância toda foi na Padre Anchieta. Eu lembro perfeitamente o antigo padre, o padre Alexandre, que ele era um moleque da rua, brincava, levava nós... Brincava com a molecada? Brincava, de pega-pega, de esconde-esconde, rouba. Era tempo bom, que ele tinha... Antigamente tinha uma Kombi na igreja e ele colocava a turminha toda, as meninas levavam a praia do Guaiúba, os meninos jogavam bola. Enfim, graças a Deus eu tive uma infância maravilhosa. Tempo bom mesmo de brincar na rua. Era pipa, era bolinha de gude. E a Padre Anchieta já era asfaltada? Já. Desde eu pequena já era asfaltada. Tá. E a maior parte muito boa também é que antes de ter o salão paroquial hoje, ali era um campinho, né? Antigamente era um campinho. Você pegou ainda... Eu peguei o campinho. Ali os arvoredos lá, os cipós, nós brincava de se pendurar naquele... Era muito bom. Era o quintal da molecada. Era. Padre Anchieta, antigamente... Segurança total, né? Sim, não tinha... Tinha, infelizmente, né? O clube, a sociedade faliu, né? Ali eu me criei, diversos bailes do Havaí, que eu não perdia um, carnaval. Seu pai era sócio? Sim, desde eu novinha, acho que desde os meus 10 anos, meu pai sempre foi sócio, então me criei ali no clube, curtindo. E a infância foi maravilhosa, graças a Deus, ali muitas brincadeiras. E estudou na base até o colegial? Não, eu não cheguei a concluir. Até o 6º ano eu fiz lá, depois eu acabei, infelizmente, não concluí meus estudos. Por uma malandragem mesmo, mas...
Mas o tempo todo era ali, da base, mas a minha rua, até hoje, né? Infelizmente não dá mais para brincar na rua, porque é uma rua muito movimentada. Sim, sim. Né? Mas na minha época, até no tempo das minhas filhas, brincaram muito, mas agora com os netos já não dá mais. Acho que até os anos 70 não tinham muitos carros no Guarujá, né? Como um todo. Acho que a partir dos anos 80 que as coisas começaram a ficar... Meu pai costumava dizer isso, que fabrica um carro, mas não constrói estrada. Verdade. Ele costumava falar isso, mas minha infância foi maravilhosa, graças a Deus. Então você ficou ali entre a Padre Anchieta, a sede da Socia... brincando também na igreja. Fez catecismo com quem? Você lembra? Com a professora Aleda, catequista. Ali. E outra, minha avó era muito da igreja, né? Se dedicava muito. Inclusive os padres, freira, quando vinham antigamente, vinham muita turma, e eles ficavam hospedados na casa da minha avó. Tá. Então, o tempo todo... Tinha aquelas reuniões, né, de domingo? Tinha. Entre os jovens? Tinha comunidade de jovens do teu tempo? Tinha. Antigamente tinha uma peça teatral na Avenida do Corpus Christi. Eu participava desses eventos, tinha o... Como é que se fala? Era sempre aqui na 14 Bis que fazia essa peça. No dia dos tapetes, vocês faziam também? Sim. Que era lá na Matriz, né? Lá na rua. Já na Puglisi lá. Não, aqui na Padre Anchieta. Fazia aqui também. Já fazia aqui na Padre Anchieta. Tá. Inclusive, antigamente ainda faziam a rua inteira, né? Agora fazem só metade da rua, porque tem o prédio, então já tem mais residência. Sim, sim. Então eles fazem da Avenida da Tiago Ferreira até a entrada da Matriz, mas ainda fazem os tapetes. E carnaval, onde você pulava? Era só na Socia mesmo. O Brasil, eu pulei, mas eu era muito pequeno, deveria ter uns 9, 11 anos. Aí depois o restante era só mesmo no... Mas era matinê, né? Matinê à noite. Aí aproveitava. E carnaval, você chegou a desfilar em alguma escola de samba? Não, desfilar não, nunca gostei. Não era a tua área? Não, agora o baile sim, curtia todos os bailes de carnaval, desde a matinê do primeiro até terça-feira. E relembrando as baladas para as meninas, qual eram os lugares que você chegou a frequentar? A Footloose, né? O Flash. E tinha também os bailes, antigamente, em 85, 86, tinha baile no cassino. E eu costumava também, muitas vezes, ir para o Portuário em show, e às vezes algum show para Santos. Mas a maioria era por aqui. Hoje, onde é o Santander, antigamente tinha a churrascaria e o Laçador. E aí depois virou a Footloose, então eram os bailes que eu frequentava, era cassino. E bailinho na casa das amigas, tinha? Você chegou a pegar essa fase? Tinha bastante, né? Antigamente fazia festinha, tinha muito aquele tipo de festinha americana. Isso, chegou a pegar então? Cheguei, fazia. Aí era aquele tempo de discoteca, música lenta, que hoje em dia não rola mais, né? Agora é só pagode e pronto. Pistão. Né? Mas naquela época era bom demais, né? Tempo bom aquilo. O pessoal tem muita saudade desse tempo, porque era uma diversão, né? Sim, na sociedade, até uns 8 anos atrás ainda tinha muito blow-up, né? Que é o tradicional, que vinha fazer aqueles bailes. Nilson Zago. E o blow-up. O blow-up vinha muito. Tinha aqueles... agora eu não lembro teve vários shows. Fábio Júnior, veio a... Vanderlei, coisas mais antigas. Todo baile que tinha, eu estava lá. Shows, tudo, não perdia um. E então, na questão educacional, você parou na base no ginásio ainda? Sim. Aí depois, você se casou com quantos anos? Os seus Me casei com 19, em 88. E aí eu tive 3 filhas, né? As minhas mais velhas são de 89, que é a Gêmeas, Camila e Karina. Hoje elas estão com 33 anos. E aí depois, em 96, eu tive a mais nova, que é a Aline. Inclusive, ela trabalha no comércio, ela é manicure, né? Tem o espaço dela, tem ali na Rua Maranhão, que é Esmaltelu. Ela tem bastante cliente. Já faz uma propaganda. Pode falar. Então, o espaço da minha filha é Esmaltelu. É que o Instagram dela eu não sei, mas colocou Aline Lemos, Rua Maranhão 105. E lembrando também, falar do meu irmão, que é o Cacá Churrasqueiro, para qualquer evento que precisar, só entrar em contato. Que herdou, né, o dom do seu Tico. Tem, inclusive, aqui um cartãozinho dele, Cacá, que, graças a Deus, faz sucesso, todo mundo gosta, é sempre bem lembrado. Inclusive você, né? Eu tenho que fazer a propaganda, né? Fala,
Kleber, tá devendo um churrasquinho pra tua irmã agora. Hein? Fala aí que tá devendo um churrasquinho. É isso aí. Soraya, vamos ver se nós temos fotos. Temos fotos, Jailson, do bloco da Soraya? Dela tem foto dos irmãos. Vamos colocar? Vamos. Colocar as fotos dos seus irmãos, aí Então você tá. vai falando pra gente quem é quem e depois das suas filhas também, não sei se nós temos. Qualquer coisa a gente pega as fotos e mostra na câmera. Então, esse é o Kleber Ribeiro, é o meu irmão mais novo. Você acabou de falar do churrasco. Do Cacá Churrasqueiro, esse é o mais novo. Aí são os gêmeos, o Ariovaldo e o Alexandre, que o Alexandre infelizmente faleceu, e tem o Ari, que a gente chama de Ari. Tá. E aí essa foto é eu e meu irmão mais velho, o Dilson Ribeiro Júnior. A de rosinha amarelo sou eu e a outra ali de verde é Mandar o até Dilson. um abraço para o Dilson, que foi ele que entrou em contato conosco na semana passada, fazendo um comentário aqui na nossa live. E aí ele falou da gráfica do seu pai e tudo, aí chamou a atenção da nossa produção ali, do Jailson, né? Que é aqui do Itapema também, já sabia um pouco da história do seu pai. E aí casou, deu tudo certo aí. E Que você bom. está aqui hoje conosco contando a história do seu Fico Tico da feliz Gráfica e por da tá família fazendo toda Ribeiro, né? Essa homenagem, relembrar eu. Legal, legal. O que mais que Então, nós temos essa de fotos? foto é meu pai com meus irmãos gêmeos, minha mãe. Essa foto ela é em Barra Bonita. Toda vez que tinha um congresso, evento do clube, meu pai ia, ele não faltava um, sempre foi participativo desses eventos. E aí ele gostava da cidade, o que ele fazia? Reunia os amigos, a família, né, que já é grande. Aí falava, vamos fazer uma excursão. Então, esse é um dos passeios que a gente fez em família, na cidade Lá de para Barra Bonita. Então, que é isso onde aí tem a Iclusa, né? então, é muito bom. É. Então, isso aí é dentro do barco, ali, ó, por trás da minha mãe de casaco cinza, sou eu. Isso aí, essa foto foi tirada dentro do barco. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Aí? Ali eu deveria de estar com uns 15, 16 anos. Tá. E o que mais que nós temos? Não, Fotos. nem 15. Ali eu tinha 14 anos. Foi antes de eu... Irmãos só. E das filhas dela, Acho que das minhas filhas não tem. Aqui não tem. temos aí, de papel, você trouxe. Bom, eu tenho dos meus netos. Vamos mostrar, que você falou que o teu neto pediu para colocar na televisão, vamos colocá-lo na televisão. Qual o nome dele? Esse é o Anthony. Olha aí, Anthony, você vai sair na Aí, TV. pediu, André, aqui, não falha. Esse é o Anthony, 11 anos. Que está estudando na base, né? Estuda na base, está no 6º ano. É um aluno exemplar. Nem precisa me falar, mas eu mesmo vou falar. O cara é Ó, fera. Essa é a segunda. Essa é a Maria Teodora. A carinha dela já diz, ela é bem Nome da danadinha. minha bisavó. Maria Teodora. É. Então, essa é minha neta, tem 8 anos. A Maria Teodora faz patinação artística. Muito Ó, que esperta. legal. Faz patinação. Inclusive, ela participou no campeonato agora, domingo, no Portuários. Tirou em 2º lugar. Opa, que bom. Ela vive participando. Essa é a Pietra, também tem 8 anos. Ela é irmã Só do nome Anthony. lindo, hein? Caramba. Essa tem 8 anos também. É irmã do Anthony. Tá. E a minha caçulinha é a Luísa, que tem 5 anos. Então já são 3 filhas e 4 4 netos. 3 meninas e um menino. Predomina a mulherada, né? Se bem que você é a única eu sou a única filha mulher. de 5, né? Aí eu falo que é a casa das 6 mulheres. E o meu neto é o bendito fruto, é o único homem da casa. E está num lugar excelente, né? Estudando na base. Na base, todos 3. Excelente colégio. Ele né? no 6º ano, as meninas no 3º ano. Só a Luísa que estuda no Guarujá. Aí você estava me falando também, agora eu vou voltar a fita para você. Praia, você gostava de ir onde? Quais as praias que você frequentava lá nos anos 80? Quando eu era solteira, nos anos 83, 84, 80, até uns 90, eu frequentava nas Pitangueiras, no posto 6. Tá. Aí depois que as crianças, minhas filhas nasceram, era só piscina. De vez em quando vinham os parentes, que eu costumava ir no Guaiúba. E hoje, atualmente, a praia que eu frequento é nas Astúrias. Astúrias. Fazer a propaganda do meu amigo lá, do Douglas, do Forte Astúrias. Ah, sim, você falou. Eu frequento lá. E, assim, você costuma ir da praia de quanto em quanto tempo? Ou é de vez em quando? Bom, no verão, quando dá, eu costumo... Todo final de semana eu estou na praia. Você leva a molecadinha? Os netos estão sempre comigo. Estão sempre comigo, os netos. Às vezes estou sozinha com o namorado, mas geralmente é sempre com os netos. Tá. Eu gosto muito de sair com eles.
É uma molecada sadia, né? Que você tem ali, já todo mundo já na faixinha de 8, 9, 10, 11 anos, é isso? Eles adoram passear com a avó. Eu sou aquela que, a avó bobinha que leva para aquário, para cinema, que nem no dia Shopping. 7. Shopping. Dia 7 mesmo, no feriado, fomos pro aquário. Aí agora, domingo, saí da competição. O do Guarujá ou de Santos? Não, de Santos. O de Santos. Aí fui também pro orquidário. Aí vira e mexe, eu gosto de passear com eles. Quando eu não estou trabalhando, né, como eu estou afastada, aí eu saio com as crianças para passear. Certo. Deixa eu ver qual é o nosso tempo hoje de programa. Mais 10 minutos de programa. Temos mais 10 nesse bloco? Não, esse bloco acaba em 3 minutos. Tá, 3. Que horas são agora? 7h47. 7h47, estamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Litoral Paulista. Então, nós vamos ter que já praticamente encerrar dentro de 3 minutinhos, né? Soraya, o que mais que você se lembra, assim? O que você gostava de comer? Algum restaurante? Eu gosto sempre de fazer esse tipo de pergunta, porque tem coisas que você fala assim, caramba, faz tempo, olha, eu nunca mais comi uma carne assim tão boa que era em tal lugar, ou um frango, uma batata frita. Qual era teu... Aqui, em Vicente de Carvalho, há muitos anos, inclusive também na Padre Anchieta, que foi uma das primeiras pizzarias de forno a lenha, era a Pizzaria Águia. Então, às vezes... Marcou? Marcou porque da minha geração. O Esquina, como eu né? Ali era o point. E eu, na época meu de 15, 16 anos, assim, 17... Nosso point, reunia os amigos. Era aqui na 14 Bis, que tinha o famoso queijo, né? Festejo junino, então, que também não perdia um. E o bom da antigamente, que eu gostava muito, era o calçadão que tinha, que foi feito na época do Mário Dage, né? E tinha, Jaime. Jaime Dage. E tinha aqueles calçadão, inclusive eu tenho até umas fotos. Você pegou justamente essa época, né? Era uma época boa. Você tinha uns 12, 13 anos, 11, não, já tinha mais, já tinha uns 14, 15. Então, foi uma época muito boa. Agora, com o meu pai... A Tiago Ferreira era mão dupla e passou a ser só sentido da barca. Depois ficou só mão única. E com o meu pai, os lugares assim, que eu sempre... Era de praxe já. Saía da gráfica, fechava a gráfica sexta-feira. O nosso point era na pizzaria Tec Enfim. Toda sexta era bom, toda sexta-feira a gente ia para lá. Recomendava também essa pizzaria. Aí, no sábado, também já tinha local fixo. Antigamente tinha um restaurante Rancho Alegre, no Morro do Surucutuba. Muito ali ele já também, ia levar as comandas, entregar os impressos, fechava a gráfica meio-dia no sábado, já ia para o lado do restaurante Dalmo, os Rufinos. Eu acho que o Rancho Alegre era do Bigode. Eu tenho essa lembrança. Se alguém sabe, me corrija aí se era do Bigode ou Rancho Alegre. A pizzaria Magela, ali no Santa era o cliente da gráfica. A gente também lá ainda o Magela, né? Então ainda a gente frequentava. Então eu frequentava muitos restaurantes com meu pai. E de solteira, assim, com os amigos, ou era o Esquina, ou era 14 Bis. Só ali, e eu quero, antes da gente fechar esse bloco, esse negócio do calçadão, mudou o ritmo da vida da tua galera? Assim, virou um point, o próprio calçadão? Sim, era o ponto de encontro. A gente ia se encontrar, tinham aqui, que antigamente na Santa Dona, era o cartório, antigamente, né? Ali também tinha um canteiro, um jardim com os bancos. Ou era ali, ou era na esquina da minha residência, que era o Bazar Primavera, ali era o point. Perto da banca da Beth? Uma esquina depois. Uma depois, tá. Que onde é a loja 100, a loja de calçados que tem do lado. E hoje não tem mais essa... Não, os comércios de antigamente não tem mais nenhum na Não, digo assim, esse estilo do calçadão não é mais igual, Thiago né? Ferreira agora só comércio. É outra cara, né? É outra cara, totalmente diferente. Beleza. Soraya, Sossô? Já vou chamar de Sossô. Vou chamar de novo mais um bloco, mais um intervalo comercial. Antes, lembrando pela última vez aqui, quem compartilhar estará concorrendo a esses 2 livros, um oferecimento da livraria EDBooks Guarujá, que você encontra no Facebook. Nome do livro mesmo, Jailson? Querido John. Querido John. E aqui, politizando. Gente, a gente volta em 2 minutinhos. Não saiam daí. Até daqui a pouco. Apoio Cultural, Livraria EDBooks Guarujá. Já está à venda o livro Guarujazando. Guarujazando. Entre histórias, contos, crônicas, causos e mais, o Henrique conta como
como foi a passagem dele pelo Guarujá nos últimos 60 anos. E para comprar, basta entrar no www.edebooks.net. Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias. Estamos novamente ao vivo aqui na página Guarujá na Veia, diretamente dos estúdios da Rádio Litoral Paulista. Pessoal, eu vou começar agora a falar do CEDOM, né? O CEDOM é o Centro de Documentação e Memória, e todas essas entrevistas, esses podcasts que nós estamos fazendo, irão fazer parte do arquivo do CEDOM. Inclusive, temos um canal no YouTube especificamente para isso, Histórias do Guarujá. Já são mais de 100 vídeos. Você vai conhecer a história do Forte Itapema, da Fortaleza da Barra, do Grande Hotel Guarujá, do trenzinho que fazia Estação da Barca até a Praia das Pitangueiras, que é uma coisa assim espetacular. Vocês conhecerão como era Santos Dumont há 80 anos. Não tinha estrada, não tinha asfalto, não tinha nada. Era apenas o trilho do trem e bananal dos dois lados, ou algum outro tipo de cultura, às vezes algum outro tipo de fruta, mas a maior parte do tempo era bananal. Bem, olha, deixa eu falar para vocês, eu sou escritor, muitos de vocês sabem disso. Tenho aqui um dos meus últimos livros, na verdade é o meu penúltimo livro, porque nessa semana nós lançamos uma coletânea que eu trago na semana que vem. Esse aqui é o Guarujazando, é um livro que eu falo dos meus 60 anos no Guarujá. Então, é claro que eu recomendo, fui eu que escrevi. Procurem na livraria e-books ou escrevam o nome desse título no Google que vocês cairão nas nossas páginas, tanto no Facebook como no Instagram, tá bom? Também quero falar deste livro aqui, Histórias do Guarujá, Histórias de Guarujá, a História de Guarujá, Fase Urbana de 1893 a 1956. Aqui são 352 páginas, é um livro de luxo, capa dura, tem toda a história do Guarujá nesse período e em breve estaremos lançando o volume 2. E para falar mais um pouquinho do CEDOM, nós temos aqui a rifa do Jailson. Por gentileza, coloque aí na tela o quadro do cassino, por favor. Nós temos aqui a rifa ainda, pessoal, pelo amor de Deus, empacou, faltam 8 nomes para vender, R$30. Vocês ajudarão o CEDOM a adquirir este quadro de 50 por 70 a óleo, que irá para o nosso acervo. E a pessoa que ganhar a rifa vai ganhar o irmão gêmeo. Por falar em gêmeos aqui hoje com a Soraya, nós temos 2 quadros idênticos. Um ficará com o ganhador da rifa e o outro ficará com o acervo do CEDOM. Então, colaborem, por favor. Quem tiver a oportunidade, são R$30. Para saber como comprar isso aqui, eu vou deixar um telefone. É o 996-234-836. Eu falei certo? Sim. 996-234-836. Esse é um WhatsApp. Manda lá um oi. Gente, eu quero saber sobre a rifa, tal. E este quadro, como nós tivemos que buscar informações para que a pintora pudesse fazer o melhor sobre ele, né, com a melhor retratação deste prédio que desapareceu já há quase 40 anos, ele não existe
muitas pessoas da minha geração conheceram, mas muitas pessoas não tiveram esse prazer de conhecer esse prédio. Foi icônico aqui na nossa cidade. Então, gente, esse quadro serviu de modelo, todo o material que nós utilizamos para chegar até ele, para fazer a maquete. Estamos fazendo uma maquete também, Soraya, desse prédio, uma maquete maravilhosa, deve ficar pronta dentro de 2 a 3 semanas. Está sendo feita pelo Marcelo Paixão, que é um expert premiado, maquetista, e nós estamos cotizando essa maquete em 10 famílias. Já vendemos 7 cotas, são R$150. Se você quer colocar o nome da sua família na placa que será colocada nessa maquete, entre também em contato com o telefone 996-234-836. Ou, se precisar, pergunta nos comentários aí, que depois a Jéssica mandará para vocês as informações completas. Vamos agora, para finalizar aqui, no nosso terceiro bloco, com a Soraya. Soraya, e aí? O que você tem? Eu mandei no WhatsApp, mas não sei se dá para ele pegar. Aqui tem Acho foto que não. Eu e minha família toda. Com as filhas. Com as filhos, netos. Só falta todo mundo Vamos junto. ver se o Jailson, vocês conseguem realizar umas mágicas aqui. Umas manobras. Mandei. Só do Henrique. Só comigo? Só com você. Eu vou te dar meu celular. E aí você tenta resolver essa questão aí. Aqui, gente, é tudo ao vivo, tudo feito dessa forma que as coisas vão acontecendo. E, Soraya, o que eu esqueci de te perguntar do teu pai? Vamos agora, nesse terceiro bloco, matar alguma coisa que você se lembrou aí, o da sua mãe. Você falou o nome da rua da sua avó. Sim. Nós não falamos, né? É a mãe da minha mãe, né, Ernestina. Nome completo da dona Ernestina Amadeu de Santos. O fato dela ser uma pessoa muito da igreja, solidária, atendia os padres, freira, ficava hospedado na casa dela. Ela participava muito da igreja. Aí, quando ela veio a falecer, também o finado padre Benjamin quis fazer uma homenagem, junto com outro padre que foi da igreja, o padre Luciano, de fazer uma homenagem para ela. E eles queriam colocar o nome da minha rua, né, Padre Anchieta, batizar o nome dela, Ernestina. Aí, infelizmente, não teve essa possibilidade. Então, eles pegaram a rua mais próxima da minha casa, que é a rua ali do Colégio Marcílio Dias, tem a Cunhambebe, né? E a lateral, que é a entrada da escola. O nome daquela rua... É uma rua sem saída, né? É uma rua sem saída. Aí, eles colocaram o nome da minha avó, que é Rua Ernestina Amadeu dos Santos. Então, vocês agora já estão sabendo que a dona Ernestina é a avó da Sossô, né? Sim. E recebeu essa homenagem por todo o trabalho que ela fazia em prol da igreja. Em prol da igreja. E os padres, você falou, o Padre Benjamin, o Luciano... E o padre Benjamin, o padre Luciano... E aquele que você falou que brincava com vocês, o Alexandre. Só que nessa época foi o Benjamin com o padre Luciano que quiseram fazer, aí foram, né, na prefeitura. Que aí já, você está falando que anos 50, 60, por aí? Foi em 80. Ela já mais para cá? Já porque ela faleceu em 80, janeiro de 1980. Aí deve ter sido em 81, 82, aí eles... Não, mas eu digo assim, essa convivência dela com o pessoal da igreja devia ser já desde os anos 50, 60 e 70, né? Já antes da minha mãe nascer, ela já se dedicava com a igreja, sempre participou. E aí, ela e minha mãe também... E o seu pai também. O meu pai, em si, de frequentar a igreja, não, mas ele fez várias... Ajudava as festas, as arrecadações. Festa das Nações. Então, ali ele fazia, como eu falei no começo da entrevista, né, diversos almoços, jantares, para poder arrecadar fundo, para poder fazer essa construção da igreja, que inclusive mostrou a foto, né? No começo da... Sim, nós temos. Acho que foi mostrado, né, Geilson? Da igreja? Você tem ela aí? Acho que está no link. Vamos mostrar agora. A pergunta era se você conhece essa obra. Sim, Então... A chamada que o Jailson fez para a gente. Então, aí era a construção da igreja atual, hoje a Nossa Senhora das Graças. Essa casa vizinha aí, antigamente, era a casa do seu finado Laranjeira. E aí, agora, de uns anos para cá, tem uns... Ele é o pai do Cleomar? Sim, isso mesmo. Do Cleomar. Cleomar, eu já te chamei também aí, tendo possibilidade, vamos
vem aqui Cleomar, contando Clotilde. histórias. Inclusive, até hoje eu tenho contato, assim, no Facebook com o Fábio, o sobrinho dele, porque eu brincava muito ali na casa do Cleomar, né? Certo. Tinha uma piscina ali na casa, então, e a gente dividia. Ele tem 2 sobrinhos, que era a Clotilde, né? O pai do Fábio Já e do aproveita, Márcio. fala quem eram os seus vizinhos ali, vai, vamos... Bom, ali, os vizinhos, ali nessa casa era o seu Laranjeira. Depois. Uma antes da casa do seu Laranjeira era a casa do agora, seu Palmiro que falava. Hoje, onde é o ginásio, né, a sociedade que faliu, tinha a família Romero também, Pais Rodrigues, que é a família conhecida, Sim. que morava ali, também casa tudo família. O Cláudio Rodrigues, que é meu vizinho. Aí tinha a casa da dona Rafaela, que era bem do lado. E depois era a casa da dona Joana, que é os pais do seu Carmelo, que também já é falecido. E do lado de lá, depois da família do seu Afonso, que era um senhor que foi motorista da ambulância, morou... o seu Afonso. Então, morou ali. Muitos, até hoje, alguns ainda moram lá. Do meu lado, né, como eu falei, são 3 casas, tudo família, que ainda permanece lá, meus primos. Onde é o Domingo de Moraes, era de uma senhora muito antiga que veio a falecer antes de eu... Do lado de lá do seu Afonso, a casa da dona Georgina, a casa da dona Noca, onde é o prédio, né, que eu tenho os apartamentos lá na Padrancheta. Antes ali eram 3 terrenos. E fizeram o prédio. Então, antes era a casa da dona Vicentina, que eu tenho amizade até hoje com os netos. A casa da dona Lindô, a casa da dona Noca, que eu já falei. E lá é tudo... Mas aí foi... Depois que veio o prédio, muitos moradores novos, né? Mas a maioria ali ainda reside na mesma rua. Nós falamos do Corpus Christi, mas eu lembrei agora, você foi falando isso, veio na minha memória aqui, uma coisa que é afetiva, acho, para todos nós, né? Festa junina de rua, vocês faziam as barracas por estar do lado da igreja praticamente? Era ali que tinha a festa junina? Não, mas não diretamente na rua. Na igreja tinha. No terreno, você falou que tinha um terreno lá atrás. Tinha. E aí todo mundo participava? Todo mundo participava. Inclusive, quando a gente era jovem, né, tinha aquela famosa também, era na sábado de Aleluia, malhar o Judas. Aquilo para nós era uma festa, né? Os meninos, até hoje, muitos moram lá ainda. Então, a gente tinha o prazer de amarrar, pegar meia, coisa velha, amarrar o Judas no poste. Foi muito bom. Mas as festas juninas, até hoje tem na igreja, mas é no quintal da igreja mesmo que eles montam as barracas, fazem dança, apresentação, tem barracas, é muito gostoso. E colocavam um pau de sebo lá, não? Não. Não tinha? Não, lá não. Mas, que era tradicional antigamente, né? Antigamente era tradicional, mas lá na igreja não. Agora, Soraya, acho que nós estamos chegando na reta final. Sim, nós vamos ter que chamar agora o Jailson e a Jéssica para leitura dos comentários, dos ois. Aí, como é que nós estamos nisso aí, gente? No momento, a gente está com 14 pessoas assistindo. Tá. A Andréa Aparecida mandou boa noite. Boa noite, Andréa. Boa noite, Andréa. Diego Biro. Carlos Rix. Diego, um abraço. Edinaldo Silva mandou boa noite também. Oi, Edinaldo, tudo bom? Abraço. O Carlos Rix comentou: interessante os motivos santistas na cerca. Bons tempos quando Guarujá era parte de Santos. E o Carlos Rix é também aqui de Vicente Carvalho. A Cida Rix, você conhece? Que eles têm agora um colégio lá no centro do Guarujá, o Colégio Internacional. Assim, não... A família Rix é aqui de Vicente Carvalho também. Quem mais? Um abraço, Carlos. Você parou no Carlos. Vamos lá. Isso. O Dirley Ribeiro, ele comentou. É parente? Dirley comentou, Ribeiro? não, ele apenas tá. Ele só falou, estou assistindo. Opa, um abraço. Dirley é sobrinha. Menina, tá. Filha a Tina Cruz também está assistindo. Mandou uma boa Tina, noite. Um beijão. A Tina foi a nossa, antes de você, foi a nossa última entrevistada. A Rosana Marques mandou: oi, boa noite. A Rosana também foi a número 6. Você está sendo a número 9, tá? A Rosana comentou novamente: SPG, minha mãe trabalhou lá. Isso mesmo, isso mesmo.
Serviços Públicos de Guarujá. Tinha aqui na Barca do Itapema e tinha lá no centro do Guarujá. Eram dois lugares. O Paulo Costa comentou: mais conhecimento aos caiçaras. Parabéns, Henrique, Obrigado, por esse Paulo. seu trabalho de preservação na memória guarujaense. Obrigado, Paulo, e pela ajuda de sempre aí. Forte abraço. O Kleber Ribeiro comentou: Eu, Cacá. saudades do meu pai. Ô, Cacá, tudo bom? Prazer. Olha, quando tiver um próximo churrasco aí, já sabe, hein? Então, a irmã fez uma propaganda boa aqui. Temos também assistindo Matheus Silva, a Juliana Moraes, a Beth Abraço, Matheus, Bombachi, Juliana. Beth Bombachi, um beijão. Carolina Leutes, Carolina Leutz, deve ser parente do nosso Jailson. provavelmente. Ah, Essa tá bem longe, tá do outro lado da parede aqui. Dilson Beijo, Ribeiro. Caroline. Meu irmão mais velho. Ele Dilson. comentou: ele fazia Tanamoxi entre os amigos para jantar. Ah, tá no Mochi. Tá no Mochi? Tá na mocha. Tá no Mochi um sistema tipo um consórcio, né? De dinheiro. Parece ter nome de comida japonesa, né? Foi O Kleber muito- Ribeiro comentou: estou te vendo, minha irmã. Aí, Kleber. Ficou legal o programa? Gostou? Dilson Ribeiro comentou: Bar da Bocaina. Esse eu não conheci. Você conheceu o Bar da Bocaina? Acho que era isso que frequentava. Coisa de bar eu já não participava. Não era com as meninas, era com os meninos. É o Barbocaina, né? Barbocaina é antigo. Né? Ah, o Bar Bocaina existe. Sim. Não era da Bocaina, tá. é Bar Bocaina. Do seu Toninho, que hoje, do lado, inclusive os filhos dele têm as lojas ainda. Do mesmo jeito, o prédio continua do mesmo estado. Assim, mesmo? não fizeram reforma. Tradicional. É o Carlos e o Toninho, os dois têm a loja de roupa, que era do lado da Boticário. ali que tinha o Bar Bocaina, então. É. Obrigado por lembrar, Dilson. A Eulália Fernandes comentou: oi, Henrique, boa noite. Oi, Eulália, boa noite. A Eulália foi a nossa número 1. Olha. E o pai dela era Tico também. Ah, também? Também. O Dilson Ribeiro comentou: os padres iam tomar licor que a minha avó Enertina fazia. Isso aí, ele fazia Ó. licor de figo, de ginipapo. E aqui no Guarujá tinha o famoso licor de banana também. E nós vamos logo ter uma novidade sobre isso aí. O Dilcinho tá lembrando de mais coisas. Temos também assistindo a Arline Leutes. O Arline Leutz, que eu também entrevistei, a número 5, a mãe do nosso Jailson. Beijão, dona Arline. Ela comentou: estou assistindo. Gostaria de saber do nome do avô da senhora Soraya. E em que local ela morou na rua Padre Anchieta. Estou amando a entrevista. Pode falar. Então, eu ainda moro na Padrancheta. O meu avô, que morava lá, era o Severo Gonçalves dos Santos, o pai da minha mãe. E a minha avó, como eu falei, é Ernestina. E o pai Dona do meu pai, Ernestina. Sebastião, conhecido como Tiãozinho. O Eu ainda moro lá na Padrancheta. O Dilson Ribeiro comentou: o nome dele é Severo Gonçalves, mora na rua Padre Anchieta, número 134. Ele está respondendo para dona Arline. Isso. Tá. O que mais? A Camila Ribeiro comentou: Minha filha. o Anthony está assistindo. Que é o meu neto. Aí, Anthony, eu que pedi para tua avó dar a foto aí, viu? Paulo Sauda comentou: ótima entrevista, eu era cliente da gráfica. Olha, Paulinho, ele foi o nosso entrevistado número 4, também um amigo meu de infância, assim, tenho muito orgulho de ser amigo do Paulo. Você talvez saiba, o pai dele era pintor e ele foi dono do bar que teve no Vila Souza durante muitos anos também. Hoje, atualmente, ele é funcionário da prefeitura, o Paulinho que está escrevendo para a Se gente. for o Paulinho que eu estou pensando, de óculos, cabelinho caracolado. Não, Tinha um Paulinho. Ah, então. não. Eu acho que esse daí é outro. O João Amadeu comentou: me fez primo. lembrar velhos e bons tempos com vocês. Esse meu primo. Beijo, Joãozinho. Um abraço, João. Ele é. Como é que se fala? Primo da minha mãe, mas por parte da minha avó materna. Sim, pelo sobrenome Amadeu, Então, né? Amadeu. Da parte da dona Ernestina, que era pelo descendente pai dele. de italiano. O Kleber Ribeiro comentou: parabéns pela entrevista. Valeu, Dilson, obrigado. Temos Kleber. tem assistindo também a Milene Servo, o Dirley Ribeiro, Dirley é minha prima. Eliane Ribeiro, Neila Atanásio, Débora Miranda É Farjado. minha cunhada. A Eliane Ribeiro comentou: parabéns pela entrevista. Tivemos o boa noite da Margarete Gerson, do Minha André prima. Claro, da Débora Miranda,
da Karina Ribeiro comentou. Minha filha. Vó, te amo, Anthony e Pietra. Aí, obrigado pelas mensagens de vocês, pelo carinho, né, Soraya? A Débora Miranda comentou, família Ribeiro aqui. Meu sogro fazia a melhor tainha. É verdade, o pessoal tá comentando isso, né? Que teu pai era expert nessas questões aí de preparar peixada, Igual mariscada. Hoje em dia o pessoal fala, faz, e peço desculpa, mas Mas é bom lembrar, né, Soraya? É bom lembrar. Eu vou fazer essa homenagem para os nossos queridos antepassados, nossos pais. graças a Deus ele deixou boas lembranças, Você sempre vê, foi muito querido. E a gente tem a oportunidade aqui nesse programa de fazer isso, relembrar, contar as coisas positivas, né? Toda a trajetória, a luta deles, que não foi nada fácil, né? Foi. E é isso. Vamos fechar? Temos mais comentários da Cláudia Capra, que ela comentou, Henrique, parabéns pelo maravilhoso programa, como sempre. Obrigado, Claudinha. Um beijo. E o Kleber comentou, gostei da entrevista. Ok, obrigado, Kleber. E por enquanto é só. Então agora nós vamos saber quantas pessoas compartilharam e a Soraya que vai escolher o número de quem irá levar os 2 livros da livraria EDBooks. Henrique, a gente teve 59 compartilhamentos. Opa, que bom. Muito obrigado a todos, tá? Que isso ajuda a fazer o programa chegar a mais pessoas. E olha, já deixo o convite aberto também. É só deixar no comentário. Se quiser participar do Contando Histórias, é só falar assim, olha, eu quero contar a história da minha família. A gente vai entrar em contato com vocês, como nós fizemos com a Soraya através de um comentário feito pelo Dilson Ribeiro, irmão dela. Então vamos lá, 59 pessoas. Soraya, com você, um número de 1 a 59. Então, em homenagem ao meu pai, número 30. Número 30. Fazer o Jailson contar bastante aí. 30. Ó. O 30, quem ganhou o sorteio foi o Edinaldo Silva. Ô, Edinaldo, muito obrigado aí. Você que participou bastante conosco já no primeiro e segundo programa. Obrigado por ter voltado e pelo compartilhamento. Você ganhou aqui os nossos 2 livros. Eu vou ter o prazer, vou até ver se a gente toma um café. Vou convidar você para ir até para fazer a retirada desses 2 livros aqui. Um é de minha autoria e o outro é como é o mesmo nome, Jailson? Querido John, tá bom? Edinaldo, então vou combinar com você pelo WhatsApp, eu tenho o seu contato e entraremos em contato com você. Soraya, eu vou me despedir primeiro e depois eu peço para você fechar o programa, tá bom? Então, tá bom. Gente, muito obrigado a todos por estar acompanhando a nossa entrevista, o nosso podcast com a Soraya Ribeiro. Eu agradeço de coração, fiquem todos com Deus e até a semana que vem. Soraya, agora é você. Gente, uma boa noite a todos, obrigado. Peço desculpa que agora no finalzinho me emocionei um pouquinho. E também fiquei muito feliz de relembrar, falar um pouco do meu pai, da minha família. E obrigado, uma boa noite a todos. Até mais, pessoal. Tchau. Contando Histórias, com Henrique Dias.